pessoal, bem-vindos aqui ao podcast e você está no quadro Encontro das Mentes, um espaço aqui que eu convido outros profissionais da psicologia para a gente ampliar aqui o nosso olhar sobre saúde, sobre os nossos aprendizados sobre psicologia também. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, que ela é a Andressa Mello. Ela é psicóloga, ela tem especialização em transtornos alimentares no Abulim, em São Paulo. E ela também, além de atender transtornos alimentares, essa demanda no consultório dela, ela também é terapeuta de casal e gestalt terapeuta. Para quem não sabe, a gestalt terapia ela é uma abordagem dentro da psicologia que nem a terapia cognitivo-comportamental, que eu falo aqui para vocês, que é uma terapia que também super agrega dentro da psicologia. Então, ela é dessa outra abordagem aqui para vocês também conhecerem essas outras abordagens da psicologia aqui no podcast. E, Andressa, dá um oi aqui pro pessoal. Oi, pessoal. Muito prazer estar aqui agora. Primeira vez com a Ana, mas a gente já esteve junto em outros momentos. Então, sempre um prazer estar aqui sendo convidada. Estou feliz. Ah, que bom. Eu também tô super feliz aqui que você veio falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu não domino, eu não atendo normalmente essa demanda no meu consultório de transtornos alimentares, mas volta e meia a gente olha pra nossa relação com a comida, né? Volta e meia, assim, todo mundo se alimenta, né? Em algum grau, se a gente for parar pra pensar. Mas nem todo mundo tem uma relação tão saudável, só que eu acho que hoje com consumo de rede social, essa hiperfoco em performance, corpo perfeito, eu acho que a gente não sabe exatamente qual é o limiar entre o saudável e o não saudável na hora de se alimentar. E aí, por isso que eu queria trazer essa conversa aqui pra você, né? Todo mundo, então, tem uma relação com a comida, que foi uma das primeiras coisas que você me falou quando eu entrei em contato com você. Eu achei essa frase, assim, muito boa pra explicitar que você vai ter que olhar pra essa relação em algum momento. Então, como é que a gente observa? Como é que a gente consegue começar a analisar essa nossa relação com a comida? Porque eu nunca tinha parado muito pra pensar, né? Tá, eu preciso olhar pra isso, mas como é que eu começo olhando pra isso? É um tema que todo mundo é atravessado de algum jeito, né, Ana? Mas pouquíssimas pessoas têm consciência dessa relação com a comida. Inclusive, poucos profissionais também olham para essa questão. Então, se a gente for parar para perceber como é que a gente se alimenta, uma das coisas que eu diria para começar a prestar atenção é: você come quando você sente só fome ou quando você sente outras coisas também? Porque é muito comum as pessoas comerem por qualquer outro motivo que não seja só a fome. A comida, há muito tempo, talvez desde sempre, deixa de ser só uma fonte de nutrição. Muitas vezes ela é uma fonte de prazer, ela é uma fonte de conforto, ela é uma fonte de celebração, ela tem a ver com a cultura, com os hábitos, tanto da família quanto uma cultura de forma geral. Então, daqui a pouco a gente pode falar, inclusive, sobre fome emocional e a diferença da fome física, mas a comida é de longe uma relação só com a nutrição. Ela tem a ver com muitas coisas. Então, uma coisa que os seus ouvintes, né, os reflexivos, podem se perguntar é: o que é que eu sinto quando eu como? Eu sinto prazer? Eu sinto culpa? Em quais momentos eu como mais? Eu sinto que essa relação é saudável ou eu nunca parei para prestar atenção nisso? Eu consigo comer sem regra muito rígida, sem me sentir mal? Eu consigo comer na frente de outras pessoas? Ou é uma coisa que eu me sinto culpada e envergonhada? São pequenos sinais que a gente vai observando desde os primeiros. Se eu for parar para pensar em como eu investigo essa relação com a comida com as pessoas que eu atendo, é bem dos pequenos detalhes, assim. O que é a comida para você hoje? O que significa ela na sua vida? E aí a gente vai investigando, que é uma caixinha bem de Pandora, assim. Totalmente, né? Porque a gente vai ter que começar a olhar para talvez algumas questões nossas que podem estar adormecidas ou escondidas atrás da comida, né? E pensando aqui, de onde a gente aprende a se relacionar com a comida? Tem algum lugar que começa tudo isso? Eu gosto muito de observar, como terapeuta de família também, como que essa família construiu os próprios hábitos alimentares. Se os seus ouvintes reflexivos forem parar para prestar atenção nos hábitos da família, o que essa família ensinou sobre comida, sobre corpo, né, sobre alimentação? Essa família, ela se reunia na mesa para comer, comia todo mundo junto, todo mundo meio solto, assim, separado. Qual era a mensagem que essa família passava quando tinha comida e o corpo envolvido? Sabe essa coisa de, você só vai comer, você só vai ganhar uma sobremesa se você comer tudo. São pequenas frases que toda família tem algum jargão, mas que elas estruturam a gente em torno da vida de adulto também. Então, se a gente observa para como os pais, os nossos pais, se relacionam com o corpo e a comida, a gente vai ter pequenas pistas do que a gente pode estar reproduzindo na nossa relação hoje em dia. Então, geralmente começa na família, que começou com a família da família, e aí é um saco sem fundo, assim. Então,
Onde é que a gente está inserido? O que a gente aprendeu com essas pessoas? Na escola, com a cultura, com os programas de TV, ainda mais agora com rede social. Tem muitas crianças inseridas em rede social desde muito cedo. Então, o que elas estão assistindo sobre corpo, comida, alimentação? Como é que elas estão se comparando com outros amiguinhos? Tem tanta coisa, mas eu diria para começar prestando atenção nos hábitos dessa família mesmo. Você trazendo essas frases, né, eu lembrei muito de umas frases que meus pais falavam, colocou no prato tem que comer. Assim, independente se você estava com fome ou não, você teria que comer aquele prato. Então, é difícil, né, também construir uma noção de saciedade quando você tem que comer até o final. Minha mãe também tinha uma coisa dessa, assim, de, não, tem que comer tudo. A intenção era para eu ficar forte, mas durante muito tempo eu não tinha esse senso de saciedade, porque eu achava que se colocasse no prato, assim como você, eu tinha que comer tudo. Então, são pequenos detalhes, assim, que a gente acha que não faz diferença, mas que estruturam a nossa mentalidade com a comida e com a alimentação. E isso que você vai falando é muito louco, porque a partir do momento que eu não sei quando eu tô saciada ou não, eu posso falar de mim, né, que eu vejo que o emocional começa a tomar um pouco mais conta, né, também. A comida tá ali, como é que eu vou saber se eu tô saciada ou não? Mas aí a comida também, tanto faz se eu vou comer ou não saciada, e aí entra nesse lugar de se a saciedade não faz tanta diferença, então talvez o emocional vai entrar ali pra regular essa relação. E aí você falou que a gente poderia voltar aqui, e eu vou trazer de volta aqui pra você falar um pouco sobre o comer emocional. Faz sentido essa colocação que eu coloquei? Claro, claro. O comer emocional, ele vem exatamente disso que você falou. Quando a gente não tem essa noção de saciedade, tudo vira uma desculpa para comer. Se você está triste, você come. Se você está feliz, você come. Se você vai celebrar, você come. Se você está frustrado, você come. Então, a comida, ela se torna a única forma de se regular emocionalmente. O problema não é um dia que você está mais cansado, você pegar uma comida que é uma comidinha mais conforto, que é mais nostálgica, e comer essa comida para te dar algum prazer. O problema é quando você só tem isso como forma de se regular emocionalmente, porque aí você vira refém da comida. Ela não é uma estratégia para lidar com a emoção, ela é a única forma de lidar. E aí a gente começa a ver uma relação mais conturbada. Porque na vida de adulto, principalmente nessa sociedade que é muita produtividade, que tem um nível de estresse elevado, que tem muita comparação com rede social, a comida ela entra como quase um inimigo muitas vezes, sendo que a gente precisa da alimentação para se manter vivo. Então, qual é a qualidade dessa relação com a comida? Será que o comer é a única forma que você tem de se regular? Porque aí a gente está num ponto delicado. Será que tem como construir outras formas para essa regulação emocional acontecer, que não só a alimentação? E se a gente for pensar aqui, quais outras formas, assim, você poderia dizer que a gente poderia lidar com as nossas emoções sem ser com a comida, assim? Quando você tá no seu consultório com seus pacientes, por que caminhos normalmente você vai? Eu sou suspeita para falar, nós somos, né, Ana? Mas acho que a construção da terapia, do processo terapêutico, para entender sobre como se constrói essa relação com a comida, ela é um recurso muito importante, porque você começa a perceber desde os hábitos da sua família, até a influência da cultura, até a rapidez que você mastiga, por exemplo. Então, a gente vai trazendo um pouco dessa consciência e dessa ampliação de percepção no consultório. Eu acho que é uma coisa muito importante, inclusive pouco investigada, assim, no consultório. Porque você não precisa ser especialista em transtorno alimentar para investigar como que é a qualidade dessa relação com a comida, né, dessa pessoa que você atende. Mas é uma coisa importante de ser vista, porque aí qualquer coisa você pode encaminhar essa pessoa para um nutricionista, você pode encaminhar, dependendo das questões que ela tenha, para um outro profissional como endocrinologia. Se você sentir que tem alguma coisa ali, um cheiro estranho de algum transtorno, você pode ampliar a sua rede. Então, é muito difícil uma pessoa sem o recurso de consciência mesmo, de autoconhecimento, se regular sozinha. Como a gente não é ensinado na família, muitas vezes não é ensinado na escola a ter um pouco mais de atenção na hora que você come, essa relação ela vira como um negócio meio automático. Então, é difícil sair desse automático na vida de adulto se você não faz um processo de dentro para fora, de tentar entender se tem gatilho, como é que foi construído isso, em que papel a comida está na sua vida.
Então, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que o processo terapêutico pode ajudar muito nesse sentido, porque é uma alfabetização emocional, assim. Tem muita gente que come por automático, mas não foi alfabetizado de sentir os sinais do corpo, de sentir ou nomear o que está sentindo, para buscar outros recursos que não só a comida. Então, eu diria que o processo terapêutico pode ser um grande recurso, né, para começar a entender um pouco mais dessa relação. Então eu cheguei aqui nesse episódio, ouvi até aqui e eu entendi que talvez eu não saiba sobre saciedade. Então, como é que eu posso diferenciar a fome física da fome emocional? Você acha que a gente tem recurso que a gente pode dar aqui para os nossos reflexivos? Tem, tem. Uma coisa muito didática, assim, muito simples de explicar sobre a fome física e emocional é que geralmente a fome física, ela vem aos poucos, ela é gradual. E o nosso corpo, ele manda uns sinais. Então, a barriga roncando, uma leve tontura, né? Tem gente que quando fica com fome fica mais mal-humorado, tem uma fraqueza, uma baixa de energia. Geralmente, a fome aceita diferentes alimentos. A fome emocional, ela é mais específica, ela tem mais urgência, ela é mais repentina. Então, é muito comum uma pessoa que está frustrada com alguma coisa sentir uma vontade específica de, ai, queria tal docinho agora depois do almoço. Ah, queria pizza de não sei o quê para me regular hoje. Então, ela é muito específica. A fome, ela sente uma necessidade do organismo. A fome emocional, ela é uma vontadezinha. Então, ela é mais rebelde nesse sentido. E é uma coisa difícil da gente observar, porque às vezes a gente acha que está com fome e é só uma vontade. Essa pessoa às vezes pode estar até desidratada. Tem pessoas que não bebem água com frequência, que às vezes elas estão sentindo fome, mas na verdade o corpo está emitindo sinal de sede. São coisas tão básicas que a gente não é ensinado desde sempre a prestar atenção. Então, é como se a fome física, ela pede para a gente comida, alimento, nutrição. A fome emocional, ela pede alívio. Acho que essa pode ser uma diferença importante. Ah, gostei muito da forma que você diferenciou e até de você trazer que quando a gente sente sede, a gente sente como fome, muitas vezes no corpo. Então será que eu vou tomar água aqui antes de decidir comer alguma coisa aqui no impulso? E a importância também, né, de se manter hidratado. Tá aí uma das importâncias de se manter hidratado. Mas eu fico pensando muito que os pacientes eles chegam pro nosso consultório, muitas vezes já querendo se diagnosticar ou já tendo algumas fórmulas prontas, né? E uma coisa que eu também queria te perguntar é a diferença entre exagerar comendo e ter uma compulsão alimentar. Porque muitas vezes as pessoas, ai, tive compulsão, ai, comi demais, ai, está fora do controle. E aí, você que é especialista, de você poder falar, né? Dado que a gente tá aqui já identificando, né, quando é uma fome emocional ou uma fome física, mas por acaso eu cedi pra minha fome emocional. Até que ponto eu acabo exagerando, até que ponto isso já é uma compulsão, né? Todo mundo pode exagerar ocasionalmente, assim, no churrasco, no aniversário, numa celebração com a família, com os amigos, mas a compulsão, ela tem muito mais a ver com uma sensação de uma perda total de controle, que é diferente de quando você come um pratinho a mais no rodízio e você fica cheio, mas a compulsão, ela tem uma perda de controle em que você ingere uma quantidade muito grande num curto intervalo de tempo. Uma quantidade que você, nos dias normais, não comeria, mas que naquele momento você não conseguia parar. Então, comer mais do que gostaria, uma sensação de culpa, de vergonha, de sofrimento ali junto com isso, e episódios recorrentes. Exagerar uma vez no aniversário não é a mesma coisa que ter compulsão. A compulsão precisa de episódios recorrentes, ela precisa de uma sensação de perda de controle e ela tem uma coisa de um sofrimento muito grande de você querer parar e não conseguir, que é diferente, né, de um exagero assim alimentar. Você está com seus amigos, passou do ponto. Não, mas é diferente. Acho que essa coisa das pessoas quererem muito um diagnóstico vem desse lugar de também querer aliviar de, ah, não, eu faço isso porque eu tenho compulsão. Mas às vezes você pode ter uma relação um pouco mais conturbada, mais conflituosa com a comida, que não necessariamente é um diagnóstico de compulsão alimentar. E aí envolvem outros critérios, como esses que eu falei. Perfeito. E eu fiquei com uma dúvida, assim, você acha que a sociedade hoje, do jeito que ela está estruturada, ela acaba fomentando o comer emocional? Ela acaba levando a gente a instigar esse comer emocional? Ana, eu acho que sim. Eu acredito muito que sim. Acho que a gente está
num período, assim, numa geração que tem um nível muito alto de estresse, né? Dependendo do recorte social, se essa pessoa, sei lá, passa muitas horas no trânsito, essa pessoa fica em contato com fome, por exemplo, por mais tempo ainda. Então, é o estresse, é uma fome que se confunde com o próprio estresse, tem uma necessidade de se provar no trabalho, por exemplo, né? Altos níveis de produtividade, que desfavorece essa relação mais consciente com o corpo, porque tem tantas interferências no dia a dia, né, de todos nós, assim, né? Não só das pessoas, mas me coloco nisso também. Que é difícil, assim, principalmente porque quando a gente para pensar numa correria, né, que a nossa geração vive, a gente tem muito mais fácil os alimentos que são ultraprocessados, que são prazeres mais imediatos. Então, tem pessoas que gastam muito com iFood, né, com delivery, assim, de comida, e aí não constrói mesmo uma sensação de que consegue conhecer a si próprio. Porque fico até pensando, na época em que não tinha tanto delivery, as pessoas tinham um trabalho a mais de preparar a própria comida. Agora, com delivery, o que eu ouço muito no consultório é que parece um presente quando o delivery chega. Então, a sensação de prazer, junto com esse conforto de que chegou um presente na sua porta, pode confundir ainda mais essa sensação de uma boa relação. Então, acho que a nossa geração, principalmente, ela tem pouco espaço para descansar. E aí não dá para você prestar atenção no que você come, na relação com o seu corpo, se você está estressado, está exausto, chega em casa muito tarde, sai muito cedo. É difícil, porque a mensagem que a gente recebe da cultura é coma mais consciente, preste atenção no que você come, mas são muitos estímulos que fazem quase uma distração, uma alienação de como é que a gente faz isso. Por isso que a gente não é ensinado, assim. Então, essa construção, ela é bem beabá, assim, é bem alfabetização mesmo. Interessante você falar isso, né, nessa rotina de hiperprodutividade que a gente tá tendo, de como afeta, né, afeta tudo. E vai afetar também no que a gente tá colocando dentro, porque se a gente não tá sabendo, a gente tá colocando pra dentro, né. E aí você acha que esse contexto de sociedade favoreceu as canetas emagrecedoras? Como é que você tem visto esse fenômeno das canetas emagrecedoras atualmente? As canetas, elas são uma ótima ferramenta, assim, para se tiver um plano de tratamento, assim, se for uma indicação médica de qualidade, né, uma coisa ética, respeitosa, que tenha indicação médica para isso, ela é um recurso muito bom para alguns tratamentos, como obesidade, por exemplo, né, com diabetes. Aliás, essas canetas foram feitas para isso, para esse tipo de tratamento. Só que a nossa sociedade está com uma necessidade tão grande das coisas muito imediatas para se resolverem, que as canetas entram nessa facilidade, né, entre aspas, porque tem muitas consequências também, né? Tem muito efeito colateral, tem que ter uma mudança ali do estilo de vida, mas ela vem quase como uma proposta de solução mágica. Então, o problema, eu nem acho que sejam as canetas, porque elas são, quando elas são bem aplicadas, num contexto que faz sentido, né, quando a pessoa precisa de fato, é um plano de tratamento muito bom. Agora, não dá para uma pessoa consumir, né, o uso da caneta sem construir uma relação com os próprios hábitos, sem conhecer as próprias emoções, sem saber como é que ela se relaciona com o corpo, porque ela pode emagrecer, mas ela não vai desenvolver uma relação saudável com ela só porque ela está tomando essa caneta. Então, o corpo vai mudar diante do espelho, mas ela não vai entender os próprios gatilhos, ela não vai entender o que leva a fazer tais escolhas na alimentação, o que leva a tudo ela pensar em comida. Então, não é uma solução mágica, é uma ferramenta, mas ela não pode ser uma coisa que vai resolver a sua vida. Até porque, se você para de tomar, o efeito rebote pode ser ainda pior. Então, isso pode gerar uma dependência também. O que eu vejo no consultório são algumas pessoas chegando sem esse acompanhamento. Ou se receitaram de alguma forma, ou encontraram um profissional que receitou, mas ela não tem necessariamente uma indicação. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Porque o que eu vejo muito, assim, é que esses períodos que talvez a gente tá restringindo o nosso corpo, né, se a gente não muda os hábitos, eles vêm com um efeito rebote, né, que é aquele efeito sanfona de você emagrece, você engorda, você emagrece, você engorda.
muitas vezes eu preciso me corrija se eu estiver errada, mas assim, ah, o que tá no centro disso tudo é a sua relação com a alimentação que não tá mudando. Então, se você tá ali se restringindo e pensa: "Nossa, cheguei a peso X, aí agora eu vou voltar pra forma que eu me alimentava quando eu estava com peso Y, eu vou voltar a ter peso Y". Até porque a gente tem que entender que os nossos hábitos de vida sustentam um determinado corpo e outros hábitos de vida sustentam outro determinado corpo. Totalmente, totalmente. E é isso, assim, acho que qualquer processo em que você resolva muito rápido qualquer questão, é um processo mais delicado, mais arriscado, eu diria, porque você pulou uma etapa importante que foi compreender como é que isso acontece. Então, eu gosto de pensar, né, eu sempre dou essa metáfora para as pessoas que eu atendo, que todos nós temos atalhos para chegar mais rápido em casa. Só que no Rio de Janeiro, né, que é onde a gente mora, é muito arriscado você pegar os atalhos. É muito perigoso. Às vezes você vai precisar demorar um pouco mais no caminho um pouco mais seguro para chegar com mais segurança, um pouco mais de tranquilidade no lugar que você deseja. Porque nem sempre pegar o atalho, que é o caminho mais fácil para qualquer coisa, e isso envolve também processos terapêuticos, como a relação com a comida, vai ser o caminho mais seguro de você chegar no objetivo que você deseja. Então, às vezes, você vai precisar demorar um pouquinho mais, entender um pouco mais ali do que está acontecendo no seu entorno, para você chegar em segurança. Então, muito cuidado com os atalhos que você pega na vida, de uma forma geral. E pra quem tá chegando aqui já essa altura do episódio, e já estamos chegando daqui a pouco ao final do episódio, eu queria te perguntar de a gente tá conversando sobre tudo isso, sobre relação com a comida, mas quando é que eu começo a entender que a minha relação não tá legal? Quando começa a ser um problema a minha relação com a comida? Porque a gente tá vendo todos os problemas do comer emocional, muitas vezes a gente querer soluções mágicas. Então, quando é que a gente pode aprender aqui no episódio que tá na hora de começar a procurar ajuda? Quando uma pessoa começa a ter muito sofrimento ou muito prejuízo na própria vida, porque a comida é o centro dos próprios pensamentos dela, isso já é um sinal de alerta. Então, me vieram alguns exemplos. Se você pensa na comida o tempo todo, se você sente uma culpa imensa quando você vai comer, se você evita comer na frente de outras pessoas por vergonha, se você vive ciclos de muita restrição para depois muito exagero na alimentação, quando você usa só a comida como estratégia de regular suas próprias emoções, tudo isso são sinais importantes de que talvez a comida está sendo o centro da sua vida. E se ela estiver sendo o centro da sua vida, o que é que ela está te distraindo de cuidar? Porque muitas vezes, quando a comida é o centro, tem muita coisa que pode estar acontecendo ali em torno, mas ela meio que dá uma distraída. Então, muitas pessoas têm muita preocupação com a comida, porque talvez ela seja uma das poucas coisas que ela controla na própria vida. Então, olhar para a qualidade dessa relação vai ser uma coisa muito importante, até para você olhar para outros aspectos da sua vida também. Então, não é o quanto você come, o que você come, esse não é o problema. É o quanto essa relação com a comida está sendo custosa para você hoje. Quanto ela está prejudicando, trazendo sofrimento para você. Ah, adorei os exemplos que você trouxe, que fica, eu acho que muito nítido, assim, né, quando é que começa a ser um problema. E muitas vezes, talvez pessoas que estejam ouvindo aqui nunca pararam pra pensar que poderia ser um problema, né, alguns desses aspectos. Com certeza, com certeza. Inclusive, essa é uma oportunidade muito legal que você traz, Ana, porque é uma forma de ampliar um pouco mais essa noção, né, essa percepção de que os seus ouvintes, né, eu imagino que ouçam você fazendo as próprias tarefas do dia a dia, e às vezes isso já pode ser um convite, né, a reparar um pouco mais. Então, hoje, quem estiver ouvindo hoje, por exemplo, repara, como que é a sua relação com a comida? Quais são as escolhas que você faz? Quando que a comida entra? Quando ela fica mais intensa? Então, são pequenos convites assim que a gente vai se fazendo para trazer um pouco mais dessa alfabetização, né? Como é que seus pais se relacionavam? Acho que é um bom espaço, assim. Inclusive, te agradeço. Acho que foi muito interessante a gente trocar. Ah, eu também agradeço. E a gente tá chegando agora no final do episódio.
que é um quadro chamado Momento Offline aqui, que é um espaço no episódio que eu sempre tiro pra falar alguma coisa que eu fiz fora das telas, longe do celular. E você vai participar dele também hoje. Eu queria compartilhar com vocês que no meu momento offline eu dei uma palestra. Eu fazia muito tempo que eu não dava aula, não estruturava slide, desde a época da faculdade. Eu pensava que não era muito pra mim. Mas aí uma amiga me convidou, eu falei, tô com tempo mais livre na minha agenda, vou aceitar. E foi muito legal. Foi um lado meu que eu redescobri. Que eu, mal ou bem, com um podcast, eu tenho que estruturar o roteiro e falar sobre ele toda semana. Então, me lembrou muito como fazer um episódio de podcast. Então, eu gostei muito. E aí, tem a troca mais direta. Vocês eu consigo, obviamente, trocar pelos comentários, mas lá na hora o pessoal te encarando e você vendo quem tá mexendo no celular, quem não tá, mas quem tá interessado. E é muito legal essa troca, assim, pelo menos a turma que eu fui dar uma palestra de introdução à terapia do esquema, né, que é uma das minhas abordagens, foi super receptivo, o pessoal ficou super interessado, então adorei essa minha experiência de fazer o slide e tá lá trocando ao vivo com as pessoas. E, Andressa, o que você fez aí offline nesses últimos tempos? Eu achei massa você falando da palestra, né? Eu achava até que você curtia, assim, que você fazia com frequência, mas agora, já que você recebeu esse convite, pode ser até um portal, né? Ah, com certeza. Ultimamente, assim, uma coisa que eu faço com frequência fora das telas é montar quebra-cabeça. Eu adoro. Eu monto quebra-cabeça e depois eu passo uma cola e transformo num quadro para decorar minha casa. Então, eu tenho alguns, assim, espalhados pela casa. Mais recentemente, eu pintei algumas paredes isoladas da minha casa. Então, botei uma cor. Então, é uma coisa que não dá para ficar com o celular enquanto você pinta uma parede, por exemplo. Então, além de dar uma vida nova assim para casa, ainda me tirou desse contato automático, né, da rede social. E me fez muito bem, porque depois você fica ali com uma parede diferente na sua casa e me trouxe um ar de renovação, assim. Então, juntou as paredes coloridas com alguns porta-retratos assim que também eu gosto de montar, e aí acho que traz um pouco mais de conexão com o ambiente também, né, que é uma coisa que está em falta hoje em dia, porque a gente está o tempo inteiro com a mão no celular, com os olhos no celular, então usar os olhos e os sentidos para fazer outras coisas além das telas é uma coisa muito importante. E eu adorei o que você trouxe, porque deixa a sua casa com a sua cara, né? Você sabe que você que pintou, você que fez ali, você que montou o quebra-cabeça e colocou como quadro, você que fez porta-retratos. Eu acho que eu, pelo menos, sinto que fica uma casa muito mais aconchegante também, né? Porque atualmente tá todo mundo querendo ter uma casa igual, e a gente também trazer esse lado de a sua casa ter sua personalidade também. Com certeza, certeza. Faz diferença. E, pessoal, se você chegou aqui até o final do episódio, eu vou pedir muito, muito, muito que vocês classifiquem esse podcast com 5 estrelas, que ajuda a entender que esse podcast é importante, que esse conteúdo é importante, pra gente ser bem classificado. Aqui no Spotify, não deixa de seguir o podcast também, que é uma métrica importante pra mim. Ativa o sininho dos episódios pra você não perder nenhum episódio quando ele sair. E fica o convite aqui pra vocês compartilharem esse episódio com alguém que quer repensar a relação com o próprio comer, com o jeito que tá olhando pra comida. E também, se vocês estiverem interessados em fazer terapia, eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio para vocês entrarem em contato comigo, como também vou deixar aqui na descrição o contato para vocês entrarem com a Andressa. E como é que as pessoas te encontram, como é que são seus projetos fora daqui, Andressa? Me conta mais um pouco sobre o seu trabalho. Recentemente eu fiz um projeto com uma grande amiga nutricionista, agora ela está de licença maternidade, que é a Thaís Conde, mas a gente tem um workshop muito legal que se chama Como Eu Como, que é justamente para trazer um pouco mais dessa percepção e dessa instrumentalização para profissionais da psicologia e da nutrição. Mas logo mais, quando ela voltar de licença, a gente deve fazer um workshop voltado para as pessoas leigas mesmo. Então, justamente para trazer e para ampliar esse convite de observar essa relação com a comida. Então, a ideia é que a gente aprofunde um pouco mais, traga alguns exercícios práticos para observar essa relação com a comida. E se vocês quiserem seguir lá no Instagram, o meu arroba é Andresa com 2Z, andresamelo.psi. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês entrarem no Instagram dela, como também vou deixar para vocês participarem do nosso canal, que lá eu vou estar sempre mandando quando tem episódio novo. E se vocês quiserem trocar com outras pessoas, porque o canal é só para vocês receberem, para quem não quer conversar com ninguém, mas quem quiser trocar com outras pessoas, vocês podem ir lá pro Clube dos Reflexivos, que é a nossa comunidade no WhatsApp. Não deixe de me seguir, né, nas redes sociais também, que eu vou deixar aqui na descrição, junto com as redes sociais do Mente Reflexiva. E, Andressa, eu vou deixar você escolher o emoji do episódio, que normalmente eu peço para quem chegou até aqui, para quem se identificou, para quem gostou de alguma coisa que a gente falou aqui ou aprendeu alguma coisa, para deixar algum emoji. Qual é o emoji que as pessoas vão comentar dessa vez? Eu colocaria aquele alvo,
Sabe aquele alvo, aquele dardo que a gente joga e tem um alvo ali? Sei qual é o emoji. Eu deixaria esse, assim, como um convite específico, assim, da gente olhar pra relação com a comida. Ah, adorei. Eu acho que esse emoji eu nunca usei aqui, então vai ser bem específico desse episódio. Então, Andressa, eu queria agradecer demais por você ter disponibilizado seu tempo, por você estar aqui e ter feito esse episódio assim tão legal. Nada, que isso, eu que agradeço você abrir esse espaço. Muito feliz de participar, obrigado. E, pessoal, então esse é o episódio de hoje. Nos vemos no próximo, tá bem? Beijão!